Olá, estudantes do 8º ano. Neste momento vamos falar um pouquinho de geografia e a conotação que vamos trabalhar é sobre o continente americano. Dentro desse continente americano, o objetivo de hoje é falar sobre algumas questões físicas. Por isso, o objetivo da aula, obviamente, é compreender algumas questões físicas ligadas ao continente americano. Claro que dentro dessa conotação devemos nos dar conta de alguns questionamentos. Nesse questionamento inicial, lógico, nós levamos em conta algumas perguntinhas. Por exemplo, vocês sabem quais são as altitudes maiores da América Central, da América do Norte, da América do Sul? Ou ainda, nomes de rios grandes dentro dessa conotação de América Central, América do Sul e América do Norte? Então, sobre esses questionamentos, vamos nos aprofundar agora. Dentro dessa situação, obviamente, partimos de um pressuposto do continente americano, que tem essa grande amplitude, dentro dessa conformação de que continente é uma palavra que deriva exatamente uma união de terras gigantescas, ladeadas por água. Nessa conotação é importante nós identificarmos aqui na parte leste o Oceano Atlântico, na parte oeste o Oceano Pacífico. Vemos um movimento aqui que há uma união entre os dois. Na região toda a parte sul da América, e dentro dessa conformação ainda temos que observar as chamadas linhas imaginárias. Nas linhas imaginárias percebemos a linha do Equador, em que você divide em duas partes, essas duas partes, os dois hemisférios, que significam metade da esfera, hemisfério norte, da América parte sul, um pedacinho para cima, da América parte sul para baixo, hemisfério sul. Dentro dessa conotação também temos as linhas dos trópicos, onde são linhas onde literalmente a iluminação solar delimita uma área mais direta de iluminação. Então são as áreas do Trópico de Câncer, pela visualização melhor da constelação de Câncer, e a Trópico de Capricórnio, pela visualização também da constelação de Capricórnio. Dentro dessa situação, nós temos esta área delimitada em salmão aqui, como sendo uma área mais iluminada e que, dependendo de outros fatores, vai ter temperaturas mais elevadas. E áreas que estão em verde, tanto embaixo quanto em cima, que são as chamadas zonas temperadas, onde, dependendo de outros fatores, nós também temos situações de climas mais amenos, de temperaturas mais amenos. Mas dentro dessa situação de outros fatores que eu mencionei, é importante nós identificarmos quais são esses outros fatores que interferem também nas temperaturas, para que a gente tenha noção de que não é só uma posição. Então, dentro dessa situação de distribuição do planeta, observem aqui a iluminação chegando até o planeta Terra, e que, de maneira geral, nos levaria a pensar que só isso já identificaria a temperatura de um determinado lugar. Mas não, nós temos a questão de altitude. Então, a altitude, ela remete literalmente a uma elevação vertical. E que quanto mais alto é, quanto mais distante é do interior do planeta Terra, mais frio se acentua. Então, é um outro elemento para você pensar e falar sobre a questão de posição. Então, dependendo da altura, nós também vamos ter temperaturas diferenciadas. Claro que quando falamos em posição, nós temos que usar uma terminologia adequada, e a terminologia é a da latitude, que identifica, logicamente, a posição em relação à linha do Equador. Então, quando temos a linha do Equador, este distanciamento em relação à linha do Equador, nós chamamos de latitude. Claro que temos que ter a noção de que a temperatura vai unir esses elementos para que você tenha noção de determinado lugar, se ele é mais frio, mais quente, mais úmido, mais seco, e isso na sequência você pode observar. Vejam aqui a exemplificação da altitude dentro desse quesito vertical de elevação, mostrando esse termômetrozinho diminuindo à medida que está subindo. Outras questões que interferem na observação da temperatura e do clima, por consequência, nós temos as massas de ar. As massas de ar, veja, são literalmente corredores de vento que ladeiam e que permeiam todo o planeta Terra. Vejam aqui esse esquema mostrando essas linhas vermelhas são as massas de ar. Essas massas de ar percorrem todo o nosso planeta e, dependendo da origem, elas levam ventos mais quentes ou ventos mais frios. Obviamente, quando nós observamos ventos que saem, por exemplo, da região ártica,
literalmente levam temperaturas mais frias. Linhas que saem da região da linha do Equador levam ventos mais quentes. E isso, com a chegada delas, também influencia na temperatura. Então observe, para termos uma temperatura visualmente adequada e entendida, nós já temos 3 elementos: correntes de vento, massas de ar, nós temos a altitude, a elevação vertical, e nós temos a latitude, posição em relação à linha do Equador. Dentro dessa caracterização, olhem que interessante estas imagens mostrando a permeabilidade dos ventos circulando sobre toda a superfície da América, parte sul. E aqui nós também temos a visualização de outro elemento, as chamadas correntes marítimas, que também levam, mas não vento, mas sim água. Água fria, quando são dimensionadas e originárias de lugares mais frios, como por exemplo, extremo sul e extremo norte, e de áreas mais quentes, levando água quente, como por exemplo nas regiões da linha do Equador. Então observem que a conformação e a dimensão do clima e da temperatura, ela não é exclusiva, ela depende de muitos fatores. Outro elemento importantíssimo é a quantidade de terra. E nesta quantidade de terra nós entramos nos quesitos maritimidade e continentalidade. Então, quando percebemos áreas próximas da água, nós temos uma influência muito grande da água. E a água, ela tem uma tendência a estabelecer uma situação mais equilibrada. Então, áreas que estão próximas da água e tem uma área de água muito fria, nós vamos ter uma tendência a ter um momento de temperaturas mais frias. Áreas que estão mais distante da água, temos uma oscilação térmica maior. Essa oscilação térmica nós damos nomes de amplitude térmica. Ou seja, então áreas que estão próximas ao mar, pequena amplitude térmica. Áreas que estão longe, com maior territorialidade, ou continentalidade, nós dizemos maior amplitude térmica. Dessa forma, nós vamos ter também a influência do dia e da noite. Observem que quando nós temos a presença do vapor da água vindo em direção ao continente, nós temos ventos com temperaturas diretamente relacionadas à água. Se esses ventos, eles circulam, eles não vão do nada para o nada, eles literalmente circulam. Então, todo o vento que veio durante o dia e trouxe a maré, a brisa marinha, durante a noite ela retorna ao mar. Então, nós fazemos um movimento cíclico, indicando áreas de vento, ar frio e ar quente, e que durante a noite inverte ar frio e ar quente, identificando áreas de alta e baixa pressão. Nesse contexto, observando o mapa, vamos para a observação de a nossa primeira atividade. Nela, nós temos as zonas térmicas identificadas aqui e faladas já. Então, zona agora tropical ou intertropical, porque fica no meio dos trópicos, intertropical. Nós temos as áreas temperadas, temperada do sul e temperada do norte, identificadas anteriormente como áreas de mais temperatura térmica mediana, e áreas árticas, zona polar ártica e zona polar antártica. Dentro desse contexto, observe o território brasileiro e me diga aonde está situada a maior parte do território brasileiro. Qual zona térmica? E voltamos já já.
observem, alunos, que dentro da conformação de que nós dimensionamos anteriormente, observando o mapa, nós temos literalmente que a parte que nós temos a região brasileira, nós temos como a maior parte como sendo intertropical. Temos um pequeno trecho, inclusive, do nosso estado que está na zona temperada. Mas dentro dessa conformação a gente percebe então uma divisão da estruturação, colocando o Brasil na zona tropical ou, como em alguns livros você pode pesquisar, o nome tropical aparece intertropical, porque é no meio dos trópicos. Da conformação específica, então da regionalização, vamos observar o seguinte: nós temos a área da América falada, a área norte, ou seja, é uma porção do território da América que fica mais ao norte. Nestas nós vamos ter esta conformação de lugares, nós vamos ter inclusive este pedacinho recortado, que é a região da Groenlândia, e aí nós vamos ter aqui, só em termos gerais para você se posicionar, Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e México. Estas áreas são pertencentes à América parte norte. Dentro dessa conformação nós temos o pico McKinley como sendo o mais alto, com mais de 6.000 metros de altitude, e temos outras elevações que nos mapas de relevo sempre apresentam as mesmas cores. Então isso eu acho interessante que você observe. Então sempre que nós temos um mapa de relevo, as áreas em verde, elas nos identificam como planícies. Observem aqui, ó. Então, em verde clarinho, planícies. Então, você percebe áreas mais baixas. E as áreas em amarelo e vermelho, elas identificam mais áreas altas. Então, identificamos, por exemplo, aqui o Planalto, acima de 500 metros, identificado nas chamadas montanhas rochosas na área oeste dos Estados Unidos e Canadá. Estas especificações é que conceituam e concretizam o que a gente viu. Então, além daquela situação do Monte McKinley, quais outros lugares nós identificamos como as áreas mais altas? No Canadá, o Monte Logan, com mais de 5.000 metros de altitude. No México, temos duas áreas que podem também ser consideradas a mais de 5.000 metros. Estas áreas acima de 5.000 metros têm uma outra característica interessante. Normalmente apresentam o que a gente chama de neve eterna. São aqueles pontos nas montanhas que sempre tem neve. Por quê? Porque com o advento da altitude, o ar se solidifica naquela região e se condensa, formando as chamadas neves eternas. Então, automaticamente, quando você olhar na televisão uma montanha e ela tiver neve lá em cima, você automaticamente já sabe que ela tem mais de 5.000 metros de altitude. A presença também a parte central. Na parte central, nós vamos ter uma característica diferente. Nós temos a parte continental, onde está ligando literalmente a parte norte com a parte sul, nós chamamos de parte continental, e nós temos a presença de algumas ilhas, que a gente chama de ilhas, a parte insular. Dentro dessa característica de relevo, observem que a parte verde, novamente, identificada como sendo áreas de planície, veja que vai ladeando toda a região, e a parte amarela para planaltos e vermelha para montanhas elevadas. Então veja como o mapa encaixa direitinho e você já pela identificação da cor percebe a área mais elevada na América Central com um monte na Guatemala com 4.000 metros e um pouquinho mais de altitude. Já não tem neve na ponta porque não tem mais do que 5.000 metros. Então tem um aspecto mais rochoso na sua parte mais elevada. Na América parte sul, nós vamos ter então a derivação somente continental, voltamos à mesma conformação, temos algumas ilhas ladeando a região da América, só que não são no volume que se apresenta na América do Norte e que normalmente pertencem aos países que estão próximos. Então, por exemplo, temos o arquipélago de Fernando de Noronha, que pertence ao Brasil, diferente na América Central, em que as ilhas têm conotação específica. Uma outra coisa interessante a falar aqui é de uma ilha que está aqui do ladinho da Argentina, chamada Ilhas Falklands, que antigamente pertencia à Argentina com o nome de, inclusive, Ilhas Malvinas, mas que hoje pertence ao Reino Inglês. Dentro dessa conotação, nós também temos alguns picos destacados aqui. Observem que as altitudes variam bastante. Nós temos mais na parte oeste picos mais elevados, isso literalmente mostrando a presença da Cordilheira dos Andes, e na parte oeste, picos mais rebaixados.
Isso por causa da movimentação das placas tectônicas que empurram o continente na direção de leste para oeste. Então a massa de movimentação se avoluma mais do lado esquerdo do mapa, identificado aqui pela Cordilheira dos Andes, na parte norte pelas Montanhas Rochosas e na parte central por um conjunto de montanhas chamada Sierra Madre. Nessa situação, olhando só para o Brasil, nós vamos ter esta conformação em termos de elevações de altitude, picos brasileiros e suas denominações. Então nós temos um rol aqui do 11º até o primeiro colocado, sendo mais alto, obviamente o Pico da Neblina. Observem que em termos de altitude, temos elevações baixas se comparadas com as anteriormente vistas, destacando novamente pela presença leste que o Brasil tem em relação à América, por causa da movimentação da placa. Agora é a sua vez. Observe essa imagem ao lado e escreva o nome dos picos nesta ordem para que você tenha noção. E eu indico até para você colocar as altitudes, em que você observe que quanto mais alto, mais frio, e quanto mais baixo, mais quente deve ser em relação à sua altitude. Quero que vocês escrevam aí para fixar os nomes e as altitudes e voltamos já já. Então, alunos, espero que vocês tenham anotado. Então, dentro dessa sequência, nós vamos ver da maior para a menor altitude e percebemos que, logicamente, isso vai adequar exatamente com o que falamos anteriormente, identificando a forma de clima a partir desta altitude em áreas mais quentes e áreas mais frias. E para ficar bem sólido, vamos identificar principalmente o maior pico brasileiro, que é o Pico da Neblina, na região do Amazonas, ok? Na continuação, nós temos a questão hidrográfica, que se assenta dentro desse quesito de altitude, porque obviamente os rios correm de áreas mais altas para áreas mais baixas. Então, quando olhamos aqui, obviamente, nós identificamos áreas mais altas na porção oeste, então veja que nós temos rios, e obviamente já pelo mapa você identifica para onde esses rios estão indo. Então, essas áreas mais altas estão a oeste, obviamente esses rios vão para leste. Automaticamente você já tem uma noção de por que aqui eu tenho essa área de grandes lagos. É onde a altitude é mais baixa e a concentração das águas chegando se estrutura nessa região leste do mapinha.
Já quando olhamos a região central, observem esta imagem colocada aqui, nós temos literalmente áreas, novamente naquela coloração de marrom, para identificar a área montanhosa, veja áreas montanhosas aqui e aqui, identificando o que? Nas áreas mais baixas, a água se avoluma e vai se concentrando. Então daqui elas correm para cá, indicando que vai abaixando literalmente o território, e aqui o rio se avoluma porque nós temos duas áreas montanhosas que assentam uma região mais baixa no meio, que é a região de planície. Esta região, ela foi aberta porque ela estabelece uma comunicação entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. É uma área que foi literalmente aproveitando a presença de um rio, só que havia uma interrupção. Então abriu-se o canal, vou chamar o Canal do Panamá, que estabelece a possibilidade de comunicação tanto do meio Atlântico para o meio Pacífico ou o inverso, e que facilita muito a economia local. Dentro desse quesito, observem que aqui está conceituado os nomes dos rios, para você ter uma noção. Não há necessidade de decorar os nomes dos rios, é uma questão de conhecimento. O que é importante para você identificar? A importância econômica da comunicação, fazendo com que toda a área do Pacífico se comunique com a área do Atlântico e que se estabelece na área da América Central, porque a distância da abertura do canal foi menor. Algumas bacias que nós podemos mostrar na região brasileira ou até na região da América Parte Sul é a Bacia Amazônica, a maior do planeta, a Bacia do Orinoco na Venezuela, a Bacia Platina, que envolve as regiões do estado do Paraná, o estado paraguaio e estado uruguaio, e lógico o Lago Titicaca, onde nós temos entre Peru e Bolívia a área mais alta do mundo onde tem um lago estabelecido. Agora, mais uma atividadezinha para a gente finalizar. Eu imagino que vocês possam aí complementar o que nós falamos. Então, dentro da área do Canal do Panamá, espero que vocês estabeleçam a importância desse canal. Eu falei, mas eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho. Escrevam aí o que é uma eclusa. Então, alunos, aprofundando o que vocês com certeza já viram por uma questão de curiosidade ou entre outras aulas de geografia, a questão é o que é uma eclusa. Então, olhando aquele mapinha que nós observamos, temos a certeza de que os rios normalmente não estão na mesma altura. É o que acontece na região do Panamá. Nós tínhamos rios com diferenças de nível. Um rio chegando em uma determinada altitude e um conjunto de rios chegando em uma outra determinada altitude ou altura, neste caso. Então, para estabelecer a ligação entre eles, se estabelece uma eclusa, que é literalmente um elevador hidráulico. Nesse elevador hidráulico, você coloca estruturas de comportas que nivelam a água e que possibilitam que a embarcação passe de um rio para outro. Ou seja, é uma obra de engenharia que permite que as embarcações subam ou desçam em rios ou mares para estabelecer a comunicação comercial. E, obviamente, isso vai facilitar o comércio entre toda a região da Ásia, América, Europa e África. Nesse momento, espero ter estabelecido e atingido o nosso objetivo e revisando alguns elementos da América que vocês viram aí. Até um próximo encontro!